Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia para vocês. Muitas informações depois do empate frustrante de ontem contra o Vasco da Gama na Arena Fonte Nova. Olha só as informações deste vídeo. Bahia perde outro titular para a próxima partida. Paiva é chamado de burro e explica Juba no banco. Atuações Everaldo e Cittadini são os piores do esquadrão. Canu aponta a falta de maturidade no time. Ibamor exige saída de Paiva. Vamos saber detalhes destas informações neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Ative também o sininho das notificações. E o Bahia não contará com um dos seus zagueiros titulares para a próxima partida do Brasileirão por motivos disciplinares. Vitor Hugo levou o terceiro cartão amarelo no jogo de ontem pelo Campeonato Brasileiro e terá de cumprir suspensão automática na 23ª rodada. A suspensão do zagueiro acontece após seu 16º jogo na competição, sendo todos eles como titular. Além do amarelo contra o Vasco, o experiente defensor havia sido advertido dos jogos contra o Flamengo pela 6ª rodada e América Mineiro pela 18ª rodada. Para definir o substituto de Vitor Hugo, o técnico Renato Paiva terá 10 dias, tem agora essa parada aí da data FIFA, né? Entre folgas e treinamentos antes do jogo contra o Coritiba, marcado para o dia 14 e será fora de casa. E uma das estreias mais esperadas pelo torcedor do Bahia só entrou a campo depois dos 40 minutos do segundo tempo. E isso fez com que a torcida raivosa chamasse o treinador de burro, porque o torcedor queria o jogador como titular nesta partida e ele tinha condições, tanto é que entrou em campo. Ele já estava registrado no bid da CBF. Atrás do banco de reservas, o treinador do esquadrão afirmou que foi chamado de burro 500 vezes e, lamentando o xingamento, explicou por que não utilizou o atleta de 24 anos desde o início de jogo. Aliás, na entrevista coletiva, ele disse que somente no Brasil o treinador é chamado de burro. Ele que já teve aí experiências na Europa, experiências em vários países sul-americanos. Olha o que ele disse: Juba fez 2 treinos com o Bahia, 2 treinos, e atrás de mim me chamaram de burro 500 vezes, porque eu não tinha colocado o atleta. Ele entrou e não conseguiu trocar passes, porque ele não é super-homem. Futebol é feito de treino, conexões entre jogadores que se consegue treinando, começou por justificar Paiva. E segundo o Globo Esporte, Everaldo e Léo Cittadini foram os piores jogadores do Bahia em campo ontem na derrota para o Vasco da Gama. O Ademir, autor do gol que abriu o placar do jogo, foi o melhor em campo pelo tricolor. Entre os jogadores que ficaram devendo estão, além de Everaldo e Léo Cittadini, o Gilberto, lateral direito. O meia foi o escolhido, o Léo Cittadini, né, foi escolhido por Renato Paiva aí para substituir o lesionado Caule, mas participou pouco do jogo e deixou a impressão de que poderia ter feito mais na primeira chance como titular. Realmente ficou devendo e muito o Léo Cittadini, que em nada lembra o virtuoso Caule. Gilberto cometeu o pênalti grosseiro, que foi decisivo para o placar do jogo, e Everaldo manteve o nível das baixas atuações apresentadas até agora na Série A. Inclusive, a situação de centroavância no Bahia foi muito questionado pelos jornalistas na entrevista coletiva de Renato Paiva. Por que o Bahia não trouxe um centroavante com camisa 9? E Cadu Santoro falhou feio nessa, hein? Falhou feio nessa. E os 45 mil torcedores que estiveram presentes na Arena Fonte Nova saíram frustrados com esse empate em 1-1 contra o Vasco da Gama. E após a partida, o zagueiro Canu, capitão do Bahia, avaliou que o time não teve maturidade para segurar a vantagem conquistada no final do primeiro tempo. Eles fizeram uma mudança que confundiu um pouco a nossa equipe. A gente tem que ter maturidade para segurar resultado e entender o jogo. Não tem nada perdido, é um ponto que a gente soma. Agradecer o torcedor pela presença.
pode ter certeza que a gente vai trabalhar triplicado para sair dessa zona, disse na saída de campo. E a maior torcida organizada do Bahia exige a saída do aprendiz de treinador, conforme palavras da torcida, né? O Renato Paiva. Olha que texto que eles lançaram para vocês. Olha só. A torcida Bamor Nova Era exige a saída do treinador jovem e aprendiz do Bahia imediatamente. Já foi comprovado que o trabalho desse professor Pardal tem um rendimento muito abaixo do aceitável durante toda a temporada e que vem cometendo diversos erros cruciais para a nossa pífia campanha no Brasileirão, deixando claro que não tem experiência e conhecimento suficiente para gerir um clube do tamanho do Bahia. Renato Paiva segue com a pior leitura de jogo entre diversos treinadores que já passaram por aqui. As escalações, mudanças e escolhas sempre pioram o time no decorrer das partidas. E durante todo esse tempo de contrato, não vimos nada produtivo ou benéfico. Time sem identidade, sem garra e em total declínio técnico. Metade do campeonato já se foi e acumulamos apenas 5 triunfos, briga contra o rebaixamento desde o começo da competição, sequências de jogos sem vencer, perda de pontos importantes contra adversários diretos e time sem forças até dentro de casa. É um dos piores desempenhos na era dos pontos corridos e nada é feito. Não há mais margens para mantê-lo no cargo. O departamento de futebol do Bahia atualmente segue sendo uma lástima. A omissão é tanta que causa indignação em qualquer torcedor tricolor. Queremos saber quando vocês vão entender o que o nosso clube representa para a torcida e para o futebol. Apareçam, resolvam os problemas do clube e o que vem acontecendo em campo é reflexo da omissão de vocês. Mudanças urgentes, disse aí a torcida Bamor Nova Era. Ninguém nos vence em vibração. Acho que esse é o sentimento da grande maioria da torcida do Bahia. Quero saber a sua opinião. Qual é a sua opinião sobre, primeiro, a manutenção de Renato Paiva no cargo e, segundo, a omissão da gestão do Grupo City? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia você sabe tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.